Oi, gente, bom dia. Vamos para o capítulo B12, histologia. A histologia é o ramo da biologia que estuda os tecidos. E nós podemos dizer que os tecidos são conjuntos de células especializadas e semelhantes, e estas trabalham para uma mesma finalidade. Assim, apenas os seres pluricelulares apresentam tecidos. Isso é meio que óbvio, já que o ser unicelular não pode ter um conjunto de células. O primeiro tecido que nós vamos conhecer é o tecido epitelial, ou apenas epitélio, que vai ser formado de células justapostas. O que é isso? Células muito unidas. E por elas serem muito unidas, muito próximas uma da outra, quase não há substância intercelular. Entre essas células existem estruturas chamadas desmossomos e zônulas de oclusão, que aumentam a adesão, ou seja, que aumentam a aderência entre elas. Os epitélios normalmente não são vascularizados, ou seja, se não são vascularizados, não possuem vasos sanguíneos e recebe os seus alimentos por difusão do tecido que está associado a ele. No caso, é o tecido conjuntivo que alimenta o epitélio. O tecido conjuntivo nós vamos aprender mais à frente. O tecido epitelial ele é dividido em tecido epitelial, e tecido glandular. O tecido epitelial de revestimento pode apresentar uma ou mais camadas de célula. Então, ele vai ser classificado em simples, quando tem apenas uma camada, estratificado, quando tem várias camadas, e pseudo-estratificado, quando apresentar apenas uma camada, mas aparentar ter mais de uma. O epitélio simples pode ser classificado em pavimentoso, quando as células são achatadas. Em cúbico, como o próprio nome já diz, quando as células são em formato de cubo, ou prismático, quando a célula for em forma de cilindro. Já o estratificado vai ser também classificado em pavimentoso, prismático e de transição, que é quando as células têm um formato aproximadamente globuloso, ok? Já o pseudo-estratificado possui apenas uma camada de célula, como eu falei, porém parece que tem mais de uma, porque tem alturas diferentes. Ele reveste internamente a traqueia, os brônquios. Agora, o tecido epitelial glandular, ele obviamente forma as glândulas e tem a função de secreções. O que são essas secreções? Hormônios, lágrima, suor, enfim, qualquer produto produzido pela célula. E essas glândulas vão ser divididas em exócrinas, que têm dutos secretores que lançam as suas secreções fora do vaso sanguíneo. São exemplos de glândulas exócrinas: as glândulas salivares, as intestinais, as sudoríferas e as sebáceas. As glândulas endócrinas, elas não têm esse duto, então as secreções caem diretamente dentro dos vasos sanguíneos, por isso endócrina, dentro. E essas secreções produzidas pelas glândulas endócrinas são os hormônios. Um hormônio, ele é um mensageiro químico que atua longe da célula que o produziu, geralmente estimulando ou inibindo o funcionamento. Já as glândulas mistas ou afíncrinas, como o nome já sugere, têm as funções exócrinas e endócrinas ao mesmo tempo. Por exemplo, o pâncreas, que produz a insulina. Nesse momento, ele é uma glândula endócrina, mas também produz o suco pancreático. Nesse momento, ele é uma glândula exócrina. Bom, nós vamos parar por aqui, ok? Quero que vocês façam os exercícios da página 19, tá? E nos vemos na semana que vem.
Bom final de semana para vocês e até a próxima.